Você já se perguntou se existe uma maneira simples de trazer paz para a sua família, cura para a sua alma e força para o seu espírito? E se eu dissesse que existe algo tão acessível, mas que muitos de nós não sabemos aproveitar plenamente? Se você é uma pessoa que passa uma vida inteira em oração, especialmente com o rosário, pode ser desanimador perceber que, apesar da sua fidelidade, parece que as palavras já perderam poder. Suas mãos conhecem as contas de cor, você tem rezado fielmente, mas as dificuldades continuam, as lutas permanecem e você se pergunta: o que está acontecendo? Por que o rosário já não traz os mesmos frutos que antes? Mas, e se o problema não fosse a sua devoção? E se o problema estivesse na forma como você tem sido ensinado a rezar o rosário? Durante muitos anos de orientação espiritual, Papa Leão XIII compartilhou uma reflexão poderosa que ressoa até os dias de hoje. Ele alertou que a grande maioria dos católicos está diminuindo o poder do rosário simplesmente pela maneira como reza de verdade. E isso não é apenas um pensamento passageiro, mas um convite gentil. Um convite para redescobrir o rosário como ele foi feito para ser rezado. Com profundidade, com intenção e com a graça transformadora, esperando do outro lado. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender pode mudar, não só a maneira como você reza, mas também o que acontece quando você reza. O Papa Leão XIII, com sua sensibilidade profunda para as lutas espirituais dos fiéis, muitas vezes falou sobre o rosário, não apenas como uma devoção, mas como uma arma poderosa em nossas mãos. Ele enfatizou que o verdadeiro poder do rosário só é desencadeado quando rezado com intenção e profundidade. Imagine um soldado que possui a arma mais avançada, mas não sabe como usar lá adequadamente. Isso é exatamente o que acontece quando recitamos o rosário sem entrar de coração nos mistérios. A urgência deste insight é que a diferença entre uma oração eficaz e uma ineficaz não é apenas teórica, ela marca a linha entre uma verdadeira transformação e uma repetição rotineira, entre a comunhão com o céu e palavras vazias. Hoje, quero compartilhar com você as verdades essenciais reveladas por líderes espirituais como Papa Leão XIII sobre o poder do rosário, quando rezado da maneira como foi pretendido. Esses ensinamentos permanecem amplamente desconhecidos para muitos católicos, mas têm o potencial de liberar graças profundas em sua vida. Antes de continuarmos, se você acredita no poder transformador do rosário e deseja descobrir seu significado mais profundo, escreva Maria nos comentários abaixo. Este simples gesto de fé prepara o seu espírito para o que está por vir. Vamos juntos em uma jornada ao coração do rosário. Suas raízes históricas, sua profundidade espiritual e seu poder sem igual na guerra espiritual. O rosário tem uma história impressionante dentro da Igreja Católica e a sua jornada ao longo dos séculos não é apenas um relato de oração, mas também de proteção divina, transformação espiritual e resistência contra o mal. Tudo começou no século XIII, quando São Domingos recebeu o rosário de Nossa Senhora. Não era apenas uma devoção adicional, mas um instrumento espiritual destinado a proteger a Igreja contra as forças ameaçadoras que se levantavam contra ela. Desde então, o rosário se espalhou por gerações e se tornou um refúgio e uma defesa para incontáveis almas em tempos de provações pessoais e coletivas. Mas o que dá ao rosário essa força singular não são apenas as palavras das orações, mas a maneira como elas nos imergem nos mistérios da vida de Cristo.
através do coração de sua mãe, cada conta é um passo na história sagrada. Cada oração, quando oferecida com amor e compreensão, se torna um canal de graça divina. E aqui está uma promessa que Nossa Senhora fez, bênçãos extraordinárias para aqueles que rezam o rosário com fidelidade. De Fátima a Lourdes, de Akita a Quibeho, suas mensagens têm sido consistentes. O rosário é essencial. Em Fátima, ela se apresentou como a Senhora do Rosário e garantiu a todos que rezassem com devoção que receberiam paz, harmonia familiar e proteção espiritual. No entanto, há uma verdade profunda que o Papa Leão XIII destacou em seus ensinamentos. Essas promessas não são garantidas por uma simples recitação automática. Elas dependem do espírito com o qual rezamos. Ele sempre lembrava aos fiéis que o rosário não deve ser uma rotina sem vida, mas uma corrente sagrada de oração que restringe o mal, uma tábua de salvação nos tempos de crise. Porém, assim como qualquer ferramenta, ele deve ser usado da maneira certa. O erro mais comum que muitos de nós cometemos, incluindo eu mesmo, é tratar o rosário como uma lista de tarefas a ser completada. Rezar, sem realmente engajar o coração, retira o poder da oração. Somente quando unimos nossos corações com nossas palavras, contemplando os mistérios e oferecendo cada oração com amor e fé, é que o rosário se torna a poderosa arma que foi destinado a ser. Certa vez, um santo pastor compartilhou que a essência de rezar o rosário não está em quantos rezamos, mas em como rezamos. Mesmo que seja apenas uma oração, ele desafiava gentilmente aqueles sob seus cuidados. Você quer que suas orações toquem o céu? Então deixe-as sair do coração, não apenas dos lábios. Ele comparava uma recitação automática a oferecer flores murchas a Nossa Senhora. Em vez de flores frescas e cheirosas, você levaria um buquê murchado para sua própria mãe. Então, por que fazer isso com a Mãe de Deus? Esse modo mecânico de rezar se apodera de nós com facilidade. Começamos com intenções sinceras, mas logo nossos pensamentos começam a se desviar para os planos, para o jantar, os conflitos no trabalho ou as contas pendentes. Antes que percebamos, terminamos o rosário sem realmente ter rezado. Nossas bocas se moveram, mas nossos corações ficaram para trás. Em um dos sermões mais tocantes de Papa Leão XIII, ele falou sobre a estática espiritual que surge quando o coração está desconectado das palavras da oração. Ele comparou isso a tentar fazer uma ligação telefônica com um sinal ruim. A mensagem fica fragmentada. Mas o que acontece quando curamos essa desconexão e começamos a rezar com nossos corações totalmente engajados? Uma mulher certa vez descreveu a transformação que experimentou em sua própria vida antes de adotar esse método mais profundo de oração. O rosário era simplesmente uma obrigação diária, cumprida, mas sem vitalidade. Após integrar a abordagem que aprendeu com seu guia espiritual, cada rosário se tornou um encontro íntimo com Maria e Jesus. Seus desafios não desapareceram, mas ela descobriu uma nova força e clareza interior. Isso é apenas o começo do que se desdobra quando rezamos o rosário com o coração. A mudança não para em uma conexão mais profunda durante a oração, ela se irradia para todas as áreas da vida, espiritualmente e praticamente. Ao longo da história, o rosário tem sido uma fonte de bênçãos e proteção, mas, como vimos,
Sua verdadeira força só é liberada quando rezado com coração e intenção. No entanto, há muitos católicos que, mesmo com boa vontade, cometem erros comuns ao rezar o rosário, que podem diminuir sua eficácia espiritual. Por isso, é importante estarmos atentos a essas armadilhas que nos afastam do poder transformador desta oração. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é a distração. Vivemos em um mundo saturado de barulho e informação, onde manter o foco durante a oração se torna cada vez mais difícil. Quantas vezes pegamos o rosário e começamos a rezar, mas nossa mente está ocupada com preocupações cotidianas. Muitas vezes tentamos rezar enquanto assistimos TV ou navegamos nas redes sociais, fragmentando nossa atenção. O Papa Leão XIII nos ensinou que, quando rezamos, devemos direcionar todo o nosso ser, mente, coração e alma para cima, para Deus. Isso significa que devemos nos afastar das distrações externas e criar um ambiente propício para a oração. Uma dica prática para combater a distração é fechar os olhos ou olhar para uma imagem sagrada enquanto rezamos. Esse simples gesto ajuda a concentrar nossas faculdades naquilo que estamos fazendo, criando um espaço de silêncio interior, onde a oração pode realmente fluir. Não importa quão apressados ou ocupados estejamos, nossa total atenção deve ser direcionada ao momento sagrado em que estamos imersos. O segundo erro é apressar-se ao rezar. Muitas vezes nos deixamos levar pela pressa e queremos terminar o rosário rapidamente, como se fosse uma tarefa a ser cumprida. Isso é o que muitos chamam de rosário sem fôlego. Quando rezamos rapidamente, as palavras se misturam e perdemos a oportunidade de refletir sobre seu verdadeiro significado. As orações se tornam apenas sons vazios, sem qualquer conexão profunda com o mistério que estamos contemplando. Melhor é rezar uma única dezena, com carinho e atenção, do que rezar todo o rosário de forma apressada e sem sentido. Pense por um momento, cada Ave Maria deveria ser como uma batida suave na porta de Nossa Senhora. Um toque suave e respeitoso, mas quando apressamos, estamos batendo de maneira ríspida, sem dar tempo para que nossa oração alcance o coração de Maria. Rezar com pressa nos impede de aproveitar a riqueza espiritual que cada palavra oferece. A verdadeira oração exige espaço para respirar, para que possamos entender e sentir a profundidade das palavras que estamos dizendo. O terceiro erro é não meditar sobre os mistérios. O rosário não é apenas uma lista de orações repetidas, mas uma jornada espiritual através da vida de Cristo e de sua mãe. Cada mistério é uma janela para a história da salvação, um convite para mergulharmos mais fundo nos eventos centrais da nossa fé. Rezar o rosário sem meditar sobre os mistérios é como visitar um amigo querido, mas nunca entrar em sua casa para conversar. Você apenas deixa um bilhete na porta e vai embora, sem realmente se conectar. São tantos os momentos preciosos a serem contemplados: a anunciação, a paixão de Cristo, a ascensão. Cada um desses mistérios é uma porta aberta para nós, um espaço sagrado onde podemos experimentar, mesmo que por um breve momento, a grandeza do amor de Deus. Ao rezar o rosário, precisamos entrar nesses mistérios com nosso coração e mente. Devemos permitir que eles toquem nossa alma e nos transformem. O quarto erro é rezar sem uma intenção clara. Muitas vezes rezamos o rosário por hábito, sem pensar em uma necessidade específica. Papa Leão XIII ensinava que a oração deve ser intencional.
com um propósito claro. Ele comparava a oração sem intenção a uma medicina diluída que perde seu poder de cura. Quando rezamos sem um foco, não direcionamos a força espiritual da oração para nenhum objetivo em particular. Por isso, é fundamental que antes de começar, definamos uma intenção concreta para cada rosário. Pode ser por um ente querido, pela paz no mundo, pela conversão de pecadores, ou até por uma situação pessoal que precisamos resolver. Quando temos uma intenção clara, o rosário se torna mais do que uma oração, torna-se uma arma poderosa para alcançar aquilo que pedimos com fé. Esses erros, embora comuns, são armadilhas que podem nos afastar da verdadeira potência do rosário, mas a boa notícia é que, com a prática e a reflexão, podemos corrigir esses erros e transformar nossa oração em algo mais profundo e eficaz. Quando começamos a rezar o rosário com verdadeira profundidade e intenção, o impacto na nossa vida espiritual e emocional é profundo e transformador. Não se trata apenas de uma prática religiosa, mas de uma verdadeira experiência de encontro com Deus e com Maria. O rosário, quando rezado corretamente, pode trazer paz para a alma, cura para o coração e força para o espírito. Primeiramente, ao rezarmos o rosário com sinceridade e devoção, experimentamos uma conexão mais profunda com Maria. Cada Ave Maria que recitamos torna-se uma oportunidade de estarmos mais próximos de nossa Mãe Celestial. Maria, que esteve ao lado de Jesus em todos os momentos de sua vida, é nossa mediadora e intercessora diante de Deus. Ao rezarmos o rosário com amor e atenção, ela nos acolhe em seu manto protetor, nos guiando com sua ternura e nos ensinando como ser mais semelhantes ao seu Filho. A oração do rosário não é apenas uma forma de adoração, mas também um meio de transformação pessoal. Cada mistério do rosário nos convida a uma reflexão profunda sobre a vida de Cristo, seus ensinamentos, seus sofrimentos, sua morte e sua ressurreição. Ao contemplarmos esses mistérios com atenção, somos levados a imitar a vida de Cristo em nossas próprias vidas. O rosário nos ajuda a viver mais plenamente o Evangelho, nos convidando a seguir os passos de Jesus com mais fidelidade. Uma das maiores bênçãos que o rosário oferece é a cura emocional e espiritual. Muitos de nós, ao longo da vida, carregamos feridas profundas, tanto físicas quanto emocionais, seja por traumas do passado, dificuldades atuais ou sofrimentos pessoais. O rosário oferece um caminho de cura. Ao rezarmos com o coração, entregando nossas dores e sofrimentos a Maria, encontramos alívio e consolo. O rosário se torna um bálsamo para a alma, trazendo uma paz que excede todo entendimento. O poder do rosário vai além da simples oração pessoal. Ele também tem a capacidade de transformar nossas famílias. Papa Leão XIII nos lembra de que o rosário é um meio poderoso de promover a harmonia familiar. Quando rezamos em família, não apenas estamos unindo nossos corações em oração, mas também estamos invocando a proteção de Maria sobre nossa casa. A oração em conjunto fortalece os laços familiares, criando um ambiente de amor e compreensão. O rosário se torna, assim, um ponto de união, um refúgio espiritual em tempos de dificuldade. Além disso, o rosário é uma arma poderosa na luta espiritual. Em muitas situações, enfrentamos batalhas invisíveis, onde as forças do mal tentam nos desviar do caminho da fé e da paz. O Papa Leão XIII sempre destacou que o rosário não é apenas uma oração devocional,
mas uma defesa espiritual contra as tentações e os ataques do inimigo. Quando rezamos com fé e intenção, o rosário se torna um escudo de proteção, afastando os perigos espirituais e mantendo-nos firmes na graça divina. Por fim, ao rezarmos o rosário com mais profundidade, experimentamos uma verdadeira transformação interior. Não importa o que estejamos enfrentando em nossas vidas, a oração do rosário nos ajuda a encontrar força, clareza e paz. Ao nos unirmos mais intimamente com Deus e Maria, somos renovados espiritualmente, nossa fé se torna mais firme, nossa esperança mais forte e nosso amor mais profundo. O rosário, quando rezado com o coração, nos transforma em uma nova criação, pronta para enfrentar qualquer desafio, com a confiança de que Deus está conosco. Rezar o rosário com intensidade e profundidade não é apenas uma prática religiosa, é uma experiência que pode moldar nossa vida de maneira profunda e duradoura. Por isso, convido você a se comprometer com essa oração diária, não como uma rotina, mas como uma fonte de graça e transformação. Ao fazer isso, você experimentará os benefícios espirituais e emocionais que o rosário oferece, tornando-se um instrumento de cura, paz e força na sua vida. O rosário é uma oração simples, mas profunda, e a maneira como rezamos pode fazer toda a diferença na eficácia espiritual que ele tem em nossas vidas. A chave para desbloquear seu poder transformador está em como o abordamos. Ao rezar com a atitude correta, cada Ave Maria, cada mistério e até mesmo cada pausa entre as orações se tornam momentos sagrados que tocam o coração de Deus e de Maria. Vamos agora explorar os 5 princípios essenciais para rezar o rosário de forma mais eficaz e transformadora, como nos ensinou o Papa Leão XIII. E reze com o coração, não apenas com os lábios. Este é o princípio mais importante de todos. O Papa Leão XIII sempre enfatizou que, ao rezar o rosário, nossas palavras não devem ser apenas uma repetição vazia, mas um reflexo sincero de nossa devoção. Ele nos desafiou a não apenas dizer as palavras, mas sentir cada uma delas. Quando começamos o rosário, podemos fazer uma simples oração. Maria, eu te amo como minha mãe, me ajude a rezar com todo o meu coração. Esse simples gesto de fé pode transformar uma oração mecânica em um diálogo verdadeiro e profundo com Nossa Senhora. Ao recitar cada Ave Maria, tente imaginar que você está realmente diante de Maria, falando diretamente com ela. Sinta o amor que você tem por ela, que é a Mãe de Deus e nossa Mãe. Quando rezamos com esse tipo de afeição e intenção, nossas orações ganham vida e propósito. O rosário se torna uma conversa íntima, uma troca de amor e confiança entre nós e a Mãe Celestial. Medite profundamente sobre cada mistério. O rosário não é apenas uma lista de orações, mas uma meditação sobre a vida de Cristo e Maria. Cada mistério nos convida a refletir sobre um momento específico da salvação, e essa reflexão deve ser profunda e pessoal. O Papa Leão XIII encorajava a entrar em cada mistério como se estivéssemos realmente lá, participando dos eventos. Por exemplo, ao meditar sobre a Anunciação, imagine-se.com Maria, sentindo sua surpresa e humildade diante do anúncio do anjo, ao meditar sobre a crucificação, permita que o sacrifício de Cristo toque profundamente seu coração. Un de cada década, reserve um momento para se preparar espiritualmente. Feche os olhos. Leia uma passagem bíblica que se relacione com o mistério e então
À medida que você recita as orações, vá voltando ao mistério repetidamente, permitindo que cada Ave Maria toque diferentes aspectos desse momento sagrado. Ao meditar dessa maneira, o rosário não será apenas uma oração, mas uma experiência espiritual profunda. San, mantenha um ritmo respeitoso e digno. Uma oração bem rezada não precisa ser apressada. Quando rezamos rapidamente, corremos o risco de perder a profundidade de cada palavra. O Papa Leão XIII nos ensina que o rosário deve ser rezado com reverência, como se estivéssemos diante de uma corte real. A oração deve ter um ritmo calmo e digno, onde cada palavra tem seu tempo de ser ouvida e refletida. Em vez de tentar rezar o rosário rapidamente, experimente rezar com mais calma e atenção, dando a cada oração o espaço necessário para realmente penetrar em seu coração. O rosário não é uma corrida para terminar, é uma jornada espiritual. Quando rezamos com dignidade e respeito, nossa alma se eleva e nos preparamos para um encontro mais profundo com Deus. C. Prepare seu coração antes de começar a oração, assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar. Devemos preparar nossa alma para o momento da oração. O Papa Leão XIII nos ensina que não devemos simplesmente mergulhar no rosário, sem antes nos prepararmos espiritualmente. O que pode ajudar é dedicar alguns momentos de silêncio para reconhecer a presença de Deus e fazer um ato de contrição. Isso purifica o coração e o prepara para um encontro com o divino. Você pode começar com uma oração simples, como: Vem, Espírito Santo, ilumina minha mente e abre meu coração para que eu possa rezar com toda a minha atenção e devoção. Esse simples gesto de preparação ajuda a sintonizar nosso espírito com Deus e nos prepara para uma oração mais eficaz. Reze com intenções claras e específicas. A oração do rosário deve ser intencional. Não se trata apenas de rezar por tudo e por todos de forma vaga, mas de direcionar nossa oração para causas específicas, tanto pessoais quanto universais. O Papa Leão XIII nos ensinou a apresentar intenções concretas antes de começarmos a rezar. Ao fazer isso, tornamos nossas orações mais direcionadas e poderosas. Antes de começar, pense em suas intenções. Você pode orar pela paz no mundo, pela cura de um ente querido, pela conversão de alguém, ou até mesmo por força para enfrentar uma dificuldade pessoal. Dizer essas intenções em voz alta ou em seu coração dá à sua oração uma direção e uma força especial, como uma flecha que é lançada com precisão. Suas orações se tornam mais focadas e eficazes. Esses 5 princípios simples podem transformar completamente a maneira como você reza o rosário. Quando colocamos nosso coração, nossa mente, nossa alma em cada palavra e cada mistério, o rosário se torna uma experiência espiritual profunda, que não só toca o coração de Maria, mas também leva à nossa própria transformação interior. Antes de começar a rezar o rosário, é importante que tomemos um momento para preparar não apenas nossas palavras, mas todo o nosso ser. O Papa Leão XIII enfatizou que a oração não deve ser apressada nem feita de forma superficial. Devemos dedicar um tempo para nos conectar espiritualmente com Deus e com Maria, para que nossa oração tenha a profundidade e a eficácia que ela merece. Como ele ensinou, a preparação espiritual é fundamental para transformar o rosário de uma prática rotineira em um encontro íntimo com o divino. E a preparação espiritual antes da oração.
Antes de iniciar a oração, é recomendável fazer um momento de silêncio. Esse silêncio nos ajuda a aquietar a mente e o coração e a nos concentrarmos na presença de Deus. Se é possível, procure um local tranquilo e livre de distrações. Feche os olhos. Respire profundamente e deixe que a paz de Deus invada o seu ser. O Papa Leão XIII ensinava que um breve momento de autoexame pode ser muito útil. Pergunte a si mesmo: estou em paz com Deus e com os outros? Existe algum ressentimento ou distração no meu coração? Esse simples ato de reflexão prepara o terreno para uma oração mais sincera e focada. Você pode então fazer um pequeno ato de contrição, como: Senhor, perdoa os meus pecados e purifica o meu coração, para que eu possa te adorar com todo o meu ser. Ao fazer isso, você coloca seu coração em um estado de humildade e abertura para que o rosário seja uma verdadeira via de graça. Ore, invocando o Espírito Santo e Nossa Senhora. O Papa Leão XIII também sugeriu que, antes de começar a oração, deveríamos invocar a ajuda do Espírito Santo, que é o verdadeiro mestre da oração. Sem o Espírito Santo, nossas orações podem se tornar vazias e mecânicas. Portanto, comece o rosário com uma oração pedindo ajuda dele para rezar com profundidade e devoção. Diga algo como: vem, Espírito Santo, e ilumina minha mente e coração. Ensina-me a rezar como Deus deseja. Vem, Maria, minha mãe, guia-me enquanto rezo. Para que eu possa oferecer cada palavra com amor e verdade, ao invocar o Espírito Santo e Nossa Senhora, você cria uma conexão direta com o céu, pedindo sua assistência para que sua oração seja recebida como uma oferta pura e fiel. Este é o momento de se entregar completamente à oração, confiando que Deus e Maria estarão ao seu lado em cada palavra pronunciada. O ambiente para a oração, onde você reza o rosário, também é importante. O Papa Leão XIII muitas vezes ressaltava que, ao rezar, devemos estar em um ambiente que ajude a fomentar o foco e a reverência. Local tranquilo, longe de distrações externas, ajuda a criar um espaço de paz, onde sua mente e coração podem se concentrar totalmente no que está fazendo. Se é possível, reze o rosário diante de uma imagem de Nossa Senhora ou de Jesus, ou até mesmo diante de uma vela acesa que simboliza a luz divina. Isso cria uma atmosfera de sacralidade, onde o coração e a mente se elevam ao divino. Uma postura reverente também ajuda. Reze de joelhos, sentado com respeito ou em pé, conforme se sentir mais confortável, mas sempre com reverência ao momento sagrado que você está vivendo. Sim, a intenção clara e direcionada, como mencionamos anteriormente, é essencial que o rosário seja rezado com uma intenção clara e específica. A oração é mais eficaz quando há um objetivo específico, seja ele pessoal ou comunitário. O Papa Leão XIII ensinava que devemos sempre direcionar nossas orações para algo concreto. Talvez você deseje rezar pelo fim de uma dificuldade, pela cura de um ente querido, pela paz no mundo ou até pela santificação de sua própria vida. Antes de iniciar o rosário, defina suas intenções. Diga em voz baixa ou apenas em seu coração: hoje rezo este rosário pela paz em minha família, pela saúde de minha mãe e pela conversão de meu amigo. Isso não apenas dá direção à sua oração, mas também a torna mais pessoal e profunda. Cada conta que você toca
estará ligada a essa intenção específica, criando um canal direto de graça para o que você mais precisa. Prática da quietude e silêncio interior. Outro aspecto importante da preparação espiritual é a quietude. O Papa Leão XIII sabia que, em nosso mundo agitado, é difícil encontrar momentos de silêncio, mas ele destacava a importância de buscar esse silêncio interior para que nossas orações pudessem ser mais profundas. A quietude é como o terreno onde a oração cresce e floresce. Antes de começar o rosário, reserve alguns minutos para se desconectar de tudo que é exterior. Feche os olhos, desacelere sua respiração e busque aquele silêncio interior que nos permite estar presentes de corpo e alma. Como diz, esse momento de silêncio é uma maneira de preparar o coração para entrar no mistério divino, que será contemplado em cada mistério do rosário. Ao seguir esses passos de preparação, você cria um espaço sagrado, não apenas ao seu redor, mas também dentro de si. Ao rezar o rosário com esse coração preparado, você estará mais receptivo à graça divina que o rosário oferece. E suas orações se tornarão um meio real de transformação espiritual. A oração do rosário é uma jornada espiritual profunda, mas para que ela seja ainda mais eficaz, é crucial que sejamos intencionais em nossas orações. O Papa Leão XIII, em seus ensinamentos, destacou que a força da oração não está apenas no número de palavras ou repetições, mas na intenção clara com que oferecemos nossas orações. A intenção é a chave que direciona a graça divina e faz com que a oração tenha poder real em nossas vidas. E a força da oração intencional, o rosário não é apenas uma repetição de orações mecânicas. Ao contrário, cada palavra deve ser carregada com intenção e propósito. O Papa Leão XIII sempre ensinava que o rosário é uma poderosa arma espiritual, mas sua eficácia depende da direção que damos a ele. Quando rezamos com uma intenção clara e específica, tornamos nossa oração mais focada e direcionada, transformando cada Ave Maria em um pedido sincero. Por exemplo, ao rezar pelos outros, como familiares ou amigos, você está colocando suas necessidades espirituais e materiais diante de Deus e de Maria. Ao fazer isso com um coração pleno de intenção, sua oração se torna um canal direto para a graça divina, capaz de tocar vidas e mudar circunstâncias. Não reze de forma vaga ou indiferente. Defina suas intenções, seja para uma cura, para a paz, para o fortalecimento da fé, ou qualquer outra necessidade pessoal ou universal. A importância de falar suas intenções. Embora as intenções possam ser feitas em silêncio, o Papa Leão XIII sugeriu que é benéfico expressá-las em voz alta, quando possível. Isso ajuda a direcionar espiritualmente nossa oração. Ao verbalizar suas intenções, você não apenas expressa sua necessidade, mas também reconhece sua confiança em Deus e em Nossa Senhora. Isso cria um compromisso mais profundo com o que está sendo pedido. Por exemplo, você pode começar o rosário com uma breve oração de intenção, dizendo algo como: eu rezo este rosário pela paz no meu coração, pela cura de minha mãe e pela conversão de todos os meus amigos. Maria, minha mãe, interceda por nós. Isso não só deixa claro o propósito de sua oração, mas também reforça sua confiança nas intercessões de Nossa Senhora. Intenções concretas para o bem de outros.
A oração do rosário também é uma forma de intercessão. E interceder pelos outros é uma das maneiras mais poderosas de rezar. O Papa Leão XIII enfatizava a importância de pedir a Maria que intercedesse por aqueles que precisam de ajuda, seja para enfrentar dificuldades espirituais, emocionais ou físicas. Cada dezena do rosário pode ser dedicada a uma intenção específica. Por exemplo, você pode oferecer uma dezena pela cura de um doente, outra pela paz no mundo, outra pela conversão de um amigo distante ou pela reconciliação de um relacionamento quebrado. Ao fazer isso, você usa o rosário como um instrumento de intercessão, colocando as necessidades dos outros nas mãos de Maria e confiando em sua intercessão diante de Deus. C. Intenções de gratidão e louvor. Além de pedir ajuda e orientação, o rosário também é uma oportunidade de expressar gratidão e louvor a Deus e a Maria. Papa Leão XIII nos lembrava que não devemos usar o rosário apenas para pedir, mas também para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Ao longo das décadas do rosário, faça uma pausa para refletir sobre tudo o que você tem a agradecer. A gratidão tem um poder imenso de abrir nossos corações para mais bênçãos. Por exemplo, ao rezar, você pode dizer: obrigado, Maria, por sua constante intercessão. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que me concedeste e por minha família, que eu seja digno de seu amor e misericórdia. Essas orações de gratidão e louvor não só abrem espaço para a graça, mas também nos ajudam a crescer espiritualmente, mantendo nossos corações focados nas bênçãos que Deus nos oferece diariamente. A relevância das intenções no contexto global. Outro aspecto importante do rosário é a oração pela paz no mundo e pelas intenções universais. O Papa Leão XIII via o rosário como um meio de interceder pelas necessidades do mundo, principalmente em tempos de guerra, sofrimento e divisões. Como católicos, temos a responsabilidade de orar pela paz e pela justiça no mundo. Ao rezar, podemos colocar nossas intenções por um mundo mais justo, por todas as vítimas de violência, por aqueles que sofrem com injustiças sociais e por todos os que estão afastados de Deus. Quando você reza pelo bem-estar do mundo, pela paz entre as nações e pelo fim das guerras e conflitos, você está participando ativamente do chamado universal à paz e à solidariedade que o Papa Leão XIII tanto valorizava. O rosário é, assim, uma poderosa ferramenta de intercessão por todo o corpo da Igreja e pela humanidade como um todo. Como cada mistério é uma oportunidade para colocar intenções específicas. Além disso, cada mistério do rosário nos oferece uma oportunidade de colocar intenções específicas para cada momento da vida de Cristo. Ao contemplar os mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos ou luminosos, podemos pedir algo relacionado àquele mistério. Por exemplo, ao meditar sobre a crucificação, podemos rezar pela redenção de um pecador ou pelo perdão em um relacionamento quebrado. Ao refletir sobre a Anunciação, podemos pedir por discernimento em nossas vidas, para ouvir e seguir a vontade de Deus. Cada mistério torna-se assim uma chance de alinhar nossa oração com a profundidade espiritual dos acontecimentos que vivemos na fé. Ao fazer isso com intenção, o rosário se torna uma experiência profundamente pessoal e transformadora. Ao rezar com intenções claras e específicas, você não apenas faz do rosário uma oração poderosa,
mas também o transforma em uma verdadeira conversa com Deus, uma oferta de sua vida, seu amor, suas preocupações e seus agradecimentos. Quando começamos a rezar o rosário com mais profundidade e intenção, não apenas nossas orações mudam, mas nossa própria vida espiritual também é transformada. O Papa Leão XIII sempre enfatizou que o rosário tem o poder de mudar corações e vidas, levando-nos a um contato mais íntimo com Deus e Maria. Este não é apenas um exercício de piedade, mas uma ferramenta de crescimento espiritual que nos conduz ao centro do mistério da nossa fé e a transformação interior através do rosário. Rezar o rosário com verdadeira devoção e atenção pode trazer uma transformação interior profunda ao focarmos nossa mente e coração nos mistérios da vida de Cristo e Maria. Somos convidados a entrar mais profundamente em sua vida e exemplo. Isso nos ajuda a entender e a aplicar esses ensinamentos em nossa própria vida. Por exemplo, ao meditar sobre o mistério da crucificação, podemos ser lembrados do sofrimento de Cristo, e isso pode nos levar a refletir sobre os sofrimentos em nossa própria vida. Mas mais do que isso, esse mistério nos lembra do perdão e da redenção, e ao meditarmos sobre o sacrifício de Cristo, podemos encontrar a força para perdoar os outros e até mesmo para perdoar a nós mesmos. O rosário nos guia a esse tipo de reflexão e conversão interior, e ao fazer isso, nosso espírito é renovado. O Papa Leão XIII acreditava que, ao meditar profundamente sobre os mistérios, a mente e o coração se abrem para as graças divinas. E é nesse espaço que a transformação espiritual pode ocorrer. Cada conta do rosário, cada oração, é como uma semente plantada em nosso coração. Com o tempo, essas sementes germinam, trazendo frutos de paz, paciência, misericórdia e uma maior proximidade com Deus. Como o rosário nos conduz à santidade, o rosário também tem o poder de nos conduzir à santidade. À medida que nos aprofundamos em cada mistério e nos aproximamos mais de Cristo e Maria, nos tornamos mais semelhantes a eles. O Papa Leão XIII via o rosário como uma forma de nos moldar espiritualmente, e ele sugeria que, ao rezá-lo regularmente, começássemos a ver nossas próprias falhas com mais clareza e a lutar contra elas com mais força. Por exemplo, ao contemplar os mistérios luminosos, como o mistério do batismo de Jesus no Jordão, podemos refletir sobre o nosso próprio batismo e como ele nos chama à santidade. Ao refletirmos sobre o mistério da última ceia, podemos ser desafiados a viver a Eucaristia com mais reverência e amor, compreendendo a profundidade do sacrifício de Cristo e como Ele nos convida a viver em união com Ele e com os outros. Essa busca pela santidade através do rosário não é uma tarefa fácil, requer dedicação, paciência e, acima de tudo, um coração disposto a crescer e se transformar. Mas com cada oração sincera, o rosário nos guia nessa jornada, ajudando-nos a vencer as tentações, a superar o pecado e a nos aproximar de uma vida mais plena em Cristo. O rosário como fonte de paz interior, além de ser uma ferramenta de transformação espiritual, o rosário também é uma fonte de paz interior. Em tempos de angústia, medo ou incerteza, o rosário nos oferece uma maneira de nos refugiar em Maria e em Cristo. O Papa Leão XIII sempre viu o rosário como uma arma contra as adversidades da vida. Quando nos sentimos perdidos ou sobrecarregados, o rosário
pode nos ajudar a encontrar refúgio e consolo em nossa Mãe Celestial. Há uma paz única que vem do simples ato de rezar o rosário com o coração. As orações nos conduzem a um espaço interior onde podemos deixar nossas preocupações, nossos medos e ansiedades nas mãos de Maria, como Nossa Senhora prometeu em Fátima. Aqueles que rezam o rosário com devoção terão paz, mesmo em tempos de grande turbulência. Além disso, o rosário nos ajuda a focar nossa mente em Deus, tirando nossa atenção das distrações do mundo e nos levando a uma experiência mais profunda de fé e serenidade. Em momentos de dificuldade, podemos simplesmente repetir as orações do rosário, permitindo que elas se tornem um mantra de paz que nos ajuda a permanecer tranquilos e confiantes no amor de Deus. A união familiar através do rosário. Outro benefício poderoso do rosário é sua capacidade de unir famílias. O Papa Leão XIII acreditava que o rosário, rezado em família, não só trazia proteção divina, mas também era um meio de fortalecer os laços familiares. Quando famílias se reúnem para rezar juntas, elas criam um ambiente de amor, oração e unidade. O rosário é uma maneira poderosa de convidar Deus e Maria a estarem no centro da vida familiar, criando um espaço de harmonia e bênçãos. Rezar o rosário em família ajuda cada membro a crescer espiritualmente, mas também fortalece os relacionamentos. Quando rezamos juntos, as diferenças se dissolvem, os mal-entendidos são superados e a graça de Deus começa a operar em todos. As famílias que rezam o rosário juntas constroem um alicerce espiritual forte que pode resistir a qualquer adversidade. A eficácia do rosário na luta espiritual. Finalmente, o rosário tem uma eficácia incomparável na luta contra o mal. O Papa Leão XIII, com sua profunda visão espiritual, sabia que o rosário não era apenas uma oração devocional, mas uma verdadeira arma contra as forças do mal. Quando rezamos o rosário com fé e intenção, ele se torna um poderoso escudo espiritual contra as tentações, os ataques e as dificuldades espirituais. O rosário nos ajuda a lembrar dos mistérios da vida de Cristo que derrotaram o pecado e a morte. Cada mistério é uma lembrança do poder de Deus sobre todas as forças do mal. Ao meditarmos sobre esses mistérios com o coração aberto, renovamos nossa força espiritual e nos tornamos mais preparados para enfrentar os desafios espirituais da vida. Rezar o rosário com devoção diária não só fortalece nossa espiritualidade, mas também nos coloca sob a proteção de Nossa Senhora, que intercede por nós diante de Deus, nos livrando das forças que buscam nos afastar de sua graça. Quando falamos sobre o poder transformador do rosário, não podemos deixar de considerar como ele tem um impacto profundo nas nossas relações familiares. O Papa Leão XIII, com sua sabedoria pastoral, sempre destacou o poder de união que o rosário traz às famílias em tempos de conflito, incerteza ou dificuldades. A oração em conjunto com o rosário pode ser uma força de cura, reconciliação e harmonia. Em um mundo onde os laços familiares frequentemente enfrentam desafios, o rosário oferece uma fonte de cura espiritual e proteção para todos os membros da família. E o rosário como pilar de paz familiar. Uma das grandes bênçãos de rezar o rosário em família é a paz que ele pode trazer para o lar. O Papa Leão XIII acreditava que o rosário não só ajuda na cura das dificuldades espirituais pessoais, mas também age
como um escudo protetor para as famílias. Quando as famílias se reúnem para rezar o rosário, elas criam um ambiente de oração e fé, afastando as tensões e as divisões. O simples ato de se unir em oração fortalece os laços familiares e abre um canal de graça para cada membro. Em muitos lares, o ambiente familiar pode ser marcado por desafios emocionais e espirituais, as dificuldades cotidianas, os conflitos e até as dificuldades financeiras podem criar divisões e afastamentos. Porém, ao rezar o rosário, em conjunto, a família encontra um refúgio espiritual, onde Deus e Nossa Senhora se tornam presentes, trazendo reconciliação e uma renovação do amor familiar. O rosário cria um espaço sagrado dentro de casa, onde o coração de cada um se volta para Deus e para os outros, proporcionando calma e harmonia. A força de oração coletiva no rosário, a oração coletiva, especialmente quando feita em família, tem um poder especial. O Papa Leão XIII muitas vezes enfatizava que a oração em comunidade fortalece a solidariedade espiritual, e o rosário em família é uma poderosa maneira de praticar essa união. Quando rezamos juntos, estamos não apenas intercedendo uns pelos outros, mas também compartilhando nossa fé e amor por meio da oração. Cada membro da família traz consigo suas preocupações e intenções e, ao rezar em conjunto, as bênçãos de Deus se multiplicam. Imagine um lar onde a oração diária do rosário é feita por todos, mesmo nas situações mais desafiadoras. A força da oração coletiva pode ser o ponto de virada espiritual, levando à cura de feridas emocionais e fortalecendo os laços de amor e respeito. O rosário une os corações da família, fazendo com que cada um sinta o apoio dos outros diante das adversidades da vida. Proteção espiritual para a família. O Papa Leão XIII também acreditava que o rosário era um escudo espiritual contra os ataques do mal. Em tempos de crise, o rosário torna-se um meio de proteger a família dos perigos espirituais que podem ameaçar a harmonia do lar. Quando a oração é feita com sinceridade, com coração puro e com fé, o rosário blindará a casa contra influências negativas, mantendo a família sob a proteção de Nossa Senhora. Muitas famílias ao longo dos anos testemunharam que, ao começar a rezar o rosário em conjunto, as tensões dentro de casa diminuíram, os conflitos familiares foram amenizados, a paz foi restaurada e um sentimento de proteção e segurança tomou conta do ambiente. O rosário não é apenas uma oração pessoal, mas uma oração comunitária que, quando rezada com fé, leva a proteção espiritual e graça divina para todos os membros da família. Sim, o rosário como fonte de ensino espiritual, além de ser uma oração de união e proteção, o rosário também serve como uma ferramenta de ensino espiritual dentro da família. O Papa Leão XIII destacava que a oração do rosário é uma oportunidade de ensinar às crianças a importância da oração e da devoção a Deus e à Virgem Maria. Ao rezar juntos, os pais podem transmitir aos filhos os valores espirituais e o amor pela oração, criando uma base sólida de fé para as próximas gerações. À medida que as crianças crescem, o rosário pode se tornar uma forma de fortalecer a espiritualidade familiar, proporcionando momentos de reflexão sobre os mistérios da vida de Cristo e Maria. Os pés, ao guiá-los na oração, também os ensinam a importância da paciência, da meditação e da confiança em Deus. Assim,
O rosário se torna não apenas uma prática de oração, mas uma experiência educativa, onde as crianças aprendem, desde cedo, a se conectar com Deus e com a Mãe Celestial. A renovação da fé familiar através do rosário. Em muitas famílias, a fé pode enfraquecer com o tempo, especialmente quando as dificuldades da vida cotidiana tiram o foco de Deus. Porém, ao introduzir o rosário como uma prática diária ou semanal, muitas famílias experimentam uma verdadeira renovação espiritual. O Papa Leão XIII acreditava que o rosário era um renovador da fé, ajudando a fortalecer o vínculo com Deus e a revitalizar a devoção cristã. Em lares onde o rosário é rezado com frequência, a fé é mantida viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Rezar o rosário como família não apenas fortalece os laços pessoais, mas também renova o espírito de fé dentro do lar, trazendo uma atmosfera de amor, paz e confiança em Deus. Quando a oração em família se torna um pilar da vida cotidiana, ela cria um ambiente onde a fé se torna central e a graça divina se manifesta de maneiras inesperadas. O rosário é, portanto, muito mais do que uma simples oração. É uma ferramenta de união espiritual e proteção divina para as famílias. Ao rezarmos juntos, estamos não apenas pedindo a ajuda de Deus e de Maria, mas também nos unindo em um propósito comum: viver na graça, na paz e no amor de Cristo. A oração do rosário nos ajuda a criar um refúgio sagrado em nossos lares, onde a paz de Deus reina e as bênçãos se multiplicam. O rosário não é apenas uma oração de devoção, mas uma arma espiritual poderosa contra as forças do mal. O Papa Leão XIII sempre falou do rosário como uma defesa divina contra as tentações, as influências negativas e os ataques espirituais que nos cercam. Ao rezar o rosário com fé e intenção, nos armamos com a força de Maria, que intercede por nós diante de Deus. E com a força do próprio Cristo, cujos mistérios contemplamos a cada oração, e a defesa contra os ataques espirituais. Em muitas situações da vida, todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Essas batalhas não são sempre visíveis a olho nu, mas são reais e muitas vezes se manifestam em tentativas do mal de nos afastar de Deus ou de nos tirar da paz. Papa Leão XIII ensinava que o rosário, quando rezado com devoção, age como um escudo espiritual que nos protege contra essas influências negativas. Ele nos defende de pensamentos impuros, tentações de todo tipo e até mesmo de forças malignas que buscam enfraquecer nossa fé. Quando rezamos o rosário com sinceridade, focamos nos mistérios de Cristo e Maria. Cada mistério que contemplamos, seja a Anunciação, a Crucificação ou a Assunção de Maria, nos lembra da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte. Ele venceu o pecado e a escuridão do mundo, e ao rezarmos, nos unimos a essa vitória. O rosário, portanto, nos fortalece espiritualmente, tornando-nos mais capazes de resistir às tentações e de lutar contra o mal com confiança. O rosário como força de proteção contra a tentação. O Papa Leão XIII sempre advertia que, embora o mal tenha poder no mundo, ele não pode vencer quando estamos armados com as armas espirituais que Deus nos oferece. Uma dessas armas é o rosário. Quando enfrentamos tentações, seja em nossa vida pessoal, familiar ou profissional, o rosário nos dá a força para resistir
e vencer. A oração constante e devota nos torna mais conscientes de nossa fragilidade humana, mas também de nossa força divina. Cada vez que rezamos o rosário, nossa fé e nossa resistência espiritual se fortalecem. O simples ato de pegar as contas do rosário e rezar, mesmo que de maneira simples, invoca a proteção de Nossa Senhora e de Cristo. Quando as tentações surgem, o rosário se torna um manto de proteção, envolvendo-nos no amor de Maria, que nos guia em direção à vitória sobre o mal. O Papa Leão XIII sabia que, ao manter o rosário como uma prática constante, os fiéis seriam mais capazes de resistir ao pecado e às armadilhas espirituais que o mundo nos oferece. O rosário como defesa contra as dúvidas e medos espirituais. Muitas vezes o mal não vem diretamente em forma de tentação, mas se disfarça como dúvidas, medos e desconfiança na providência de Deus. Em tempos de crise ou sofrimento, é fácil cair na tentação de questionar o amor de Deus ou a sua presença em nossas vidas. O Papa Leão XIII nos ensinava que o rosário é uma maneira eficaz de combater esses pensamentos negativos e debilitantes. Quando rezamos o rosário, estamos constantemente nos lembrando da fidelidade de Deus. Cada mistério, especialmente os mistérios gloriosos, nos lembra da vitória final de Cristo e de nossa esperança na ressurreição e na vida eterna. O rosário nos ajuda a restaurar nossa confiança, afastando a dúvida e o medo que o mal tenta semear em nossos corações. A oração nos leva a olhar para Cristo e Maria como nossa força e nossa esperança, impedindo que as sombras espirituais nos dominem. A importância da meditação nos mistérios como forma de espiritualidade militante. O Papa Leão XIII também enfatizava a importância de meditar profundamente nos mistérios do rosário como uma maneira de fortalecer nossa espiritualidade e preparação para o combate espiritual. O rosário não é uma oração para ser feita de forma apressada ou superficial, mas uma oportunidade para entrar no mistério da salvação e lutar espiritualmente contra o mal, renovando nossa força interior ao contemplarmos o mistério da crucificação. Por exemplo, somos lembrados do sacrifício de Cristo e da vitória final sobre o mal. Ao meditarmos sobre a ressurreição, somos reafirmados em nossa esperança de que, apesar das dificuldades da vida, a vitória sobre o mal já foi alcançada. O rosário é uma formação espiritual que nos prepara para enfrentar qualquer desafio com confiança, e a meditação nos mistérios é a chave para manter a nossa fé forte, especialmente quando as batalhas espirituais se tornam intensas. O rosário como reafirmação da vitória sobre o mal. Papa Leão XIII nos ensinava que o rosário não é apenas uma oração de devoção, mas uma afirmação de nossa fé e vitória sobre o mal. Ao rezar o rosário, não apenas pedimos a intercessão de Maria, mas também renovamos nossa luta espiritual, nos posicionando firmemente na vitória de Cristo. O rosário nos lembra constantemente que o mal já foi vencido na cruz e que estamos chamados a viver essa vitória todos os dias. Ao rezar o rosário, nos unimos ao poder de Cristo ressuscitado e à força de Maria, nossa intercessora, para derrotar qualquer força maligna que se oponha a nós. Nossa oração torna-se, assim, não apenas uma comunicação com Deus, mas também uma declaração de resistência espiritual, afirmando que não seremos vencidos pelo mal, porque temos a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora ao nosso lado. Ao rezarmos o rosário,
Não devemos simplesmente recitar as orações de forma mecânica, mas entrar profundamente na meditação de cada mistério. O Papa Leão XIII enfatizou que o poder do rosário não está apenas nas palavras que pronunciamos, mas na nossa capacidade de meditar sobre os mistérios que cada oração nos convida a contemplar. Cada mistério é uma janela aberta para o coração da nossa fé, e quando meditamos sobre ele, podemos mergulhar nas lições que ele nos oferece, tornando a oração mais viva e poderosa. E os mistérios gozosos, a alegria da encarnação e da maternidade divina, os mistérios gozosos nos convidam a refletir sobre os momentos de grande alegria na vida de Maria e de Cristo. Meditar sobre esses mistérios, como a Anunciação e a Visitação, nos leva a compreender o sim de Maria, a vontade de Deus. Essa obediência e fé de Maria se torna uma lição para todos nós, nos desafiando a responder ao chamado de Deus com confiança. Mesmo quando o caminho parece difícil, a meditação sobre o nascimento de Jesus nos lembra da humildade de Deus, que escolheu vir ao mundo de maneira simples e humilde, em um estábulo. Ao refletir sobre isso, somos convidados a fazer o mesmo em nossas vidas, abraçar a humildade e o serviço aos outros, reconhecendo a presença de Deus nas coisas mais simples da vida, os mistérios dolorosos, a profundidade do sofrimento e da redenção. Os mistérios dolorosos nos conduzem diretamente à paixão de Cristo, a sua entrega por nós na cruz. Ao meditarmos sobre esses mistérios, como a agonia no horto e a crucificação, somos chamados a refletir sobre o grande amor de Cristo por nós, um amor que o levou a sofrer por nossa salvação. O sofrimento de Cristo nos ensina a perseverar na dor e nas dificuldades da vida, sabendo que Ele sofreu por nós e nos mostrou o caminho da redenção. O Papa Leão XIII ensinava que, ao meditarmos sobre o sofrimento de Cristo, também somos convidados a unir nossos próprios sofrimentos aos de Cristo, oferecendo-os a Deus como um sacrifício de amor. Os mistérios gloriosos, a esperança da ressurreição e da vida eterna. Os mistérios gloriosos nos convidam a refletir sobre a vitória de Cristo sobre a morte, sua ressurreição e a glorificação de Maria como Rainha do céu. Ao meditar sobre a ascensão de Cristo e a assunção de Maria, somos lembrados da esperança cristã na vida eterna. Esses mistérios nos dão força para viver com olhos voltados para o céu, sabendo que nossa verdadeira pátria está em Deus. A meditação sobre a Pentecostes nos lembra da vinda do Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia em nossa jornada de fé. O Papa Leão XIII sempre destacou a importância do Espírito Santo em nossas vidas, como a força que nos capacita a viver nossa fé com coragem e dedicação. Os mistérios luminosos, a revelação de Cristo ao mundo. Os mistérios luminosos nos apresentam os momentos em que Cristo se revelou ao mundo através de suas bênçãos, ensinamentos e milagres. Meditar sobre o batismo de Jesus e o milagre nas bodas de Caná nos ajuda a entender como Cristo trouxe luz e vida ao mundo. Ele nos chama a ser testemunhas dessa luz, compartilhando a alegria do Evangelho com todos ao nosso redor. Esses mistérios também nos convidam a refletir sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus nos dá as bem-aventuranças, nos mostrando o caminho da verdadeira felicidade. Ao meditarmos sobre esse ensinamento, somos desafiados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, sendo humildes, misericordiosos e pacificadores. Meditação, o processo espiritual que nos eleva
A meditação nos mistérios do Rosário é mais do que apenas uma reflexão sobre a vida de Cristo e Maria. É uma experiência espiritual que nos eleva à presença de Deus. O Papa Leão XIII ensinava que, ao meditarmos profundamente, nossa mente e coração se abrem para a graça divina. Cada mistério é uma oportunidade de transformação, onde podemos ser mais parecidos com Cristo quando rezamos com atenção plena, deixando que a meditação nos guie. A oração do Rosário se torna uma experiência pessoal e íntima, é um encontro com Cristo e Maria, uma jornada de fé e reflexão que nos aproxima do coração de Deus. O Papa Leão XIII, em sua sabedoria, nos incentivava a ver o Rosário como uma oportunidade diária de santificação, onde cada mistério nos leva a um nível mais profundo de entendimento e de amor por Deus. Leu o Rosário como caminho para a santidade. A prática de meditar sobre os mistérios do Rosário nos guia em direção à santidade. Não se trata apenas de rezar, mas de viver cada mistério, refletindo sobre como podemos aplicar as lições de Cristo e Maria em nossas próprias vidas. O Papa Leão XIII acreditava que o Rosário não era apenas uma oração de devoção, mas uma maneira de viver no espírito da santidade. Ao nos aprofundarmos na meditação dos mistérios, nosso coração se torna mais disponível para a graça de Deus e nossa vida se torna um reflexo do amor divino. O Rosário, portanto, se torna um caminho para a santidade, onde cada oração nos aproxima mais de Deus e de sua vontade para nossas vidas. O poder do Rosário vai além da oração cotidiana e da meditação nos mistérios da vida de Cristo e Maria. Uma das maiores bênçãos que o Papa Leão XIII destacou ao falar sobre o Rosário é o seu potencial de cura espiritual e física. Quando rezado com fé e devoção, o Rosário pode ser uma fonte de cura profunda, não apenas para a alma, mas também para o corpo, como uma verdadeira intervenção divina nas nossas vidas. E cura espiritual através do Rosário. A cura espiritual é, sem dúvida, uma das graças mais poderosas que o Rosário pode trazer. Muitas vezes, nossa vida espiritual se torna marcada por feridas emocionais ou pecados não confessados que nos afastam de Deus. O Rosário é uma oportunidade de trazer essas feridas à luz, oferecendo-as a Maria e a Cristo, pedindo sua cura e misericórdia. O Papa Leão XIII viu o Rosário como um instrumento de restauração espiritual que nos leva a uma verdadeira conversão e reconciliação com Deus. Ao rezar o Rosário, especialmente ao meditar nos mistérios da paixão de Cristo, somos convidados a unir nossos próprios sofrimentos aos de Cristo, permitindo que Ele nos cure de nossos pecados e de nossas dificuldades espirituais. A oração se torna um meio de purificação, onde entregamos ao Senhor as áreas de nossa vida que precisam de sua misericórdia, e Ele nos purifica e nos restaura em seu amor. Além disso, o Rosário nos ensina a importância do perdão e da reconciliação, pois contemplar os mistérios da crucificação nos lembra do grande perdão que Cristo ofereceu à humanidade. O Papa Leão XIII destacou que a verdadeira cura espiritual só acontece quando abrimos nossos corações ao perdão de Deus e à capacidade de perdoar os outros. O Rosário, portanto, é uma ferramenta de cura espiritual, levando-nos a uma vida mais santa e pacífica. Cura física através do Rosário. Embora o Rosário seja principalmente uma oração espiritual, ele também tem o poder de curar fisicamente, como muitos testemunhos de fiéis ao longo da história demonstram.
O Papa Leão XIII acreditava que a intercessão de Maria, através do rosário, pode trazer cura e proteção para aqueles que estão doentes ou enfrentando dificuldades físicas. Existem muitos relatos de pessoas que experimentaram curas milagrosas depois de rezarem o rosário com fervor em sua sabedoria pastoral. O Papa Leão XIII ensinava que o rosário não é uma oração mágica, mas uma ferramenta de fé que, quando usada com confiança em Deus, pode resultar em cura física. O rosário, ao unir nosso sofrimento ao de Cristo, tem o poder de restaurar o corpo, como também a alma. Ao meditar sobre a dor e o sofrimento de Cristo, somos lembrados de que, por meio do sofrimento, Deus traz redenção e cura. A oração do rosário é uma maneira de pedir que Deus cure nossas doenças físicas, trazendo-nos saúde e vigor, ao mesmo tempo em que também fortalece nossa fé. O poder curativo do rosário não está apenas na repetição das orações, mas na profundidade de nosso coração e na nossa fé em Maria, nossa intercessora diante de Deus. Sam, o rosário como proteção contra o mal e as doenças, uma das promessas de Nossa Senhora em várias aparições, incluindo Fátima e Lourdes, foi que o rosário seria uma defesa espiritual contra o mal e as doenças. O Papa Leão XIII frequentemente falava sobre a proteção que o rosário oferece contra as forças do mal, lembrando que, quando rezamos o rosário com fé, nos colocamos sob a proteção de Maria, que nos guarda e nos protege em tempos de crise, como doenças graves ou ameaças espirituais. O rosário se torna um escudo de proteção, afastando influências malignas e trazendo cura. Muitas famílias testemunharam que, ao rezarem o rosário, durante momentos de dificuldades de saúde, sentiram um alívio, tanto espiritual quanto físico, e uma sensação de que estavam sendo protegidas pela intercessão de Nossa Senhora. Além disso, o rosário também é eficaz na proteção contra ataques espirituais, como a tentação, o desespero ou as influências malignas. Ao rezarmos com fé, invocamos a força de Deus e a intercessão de Maria para nos proteger em nossas batalhas espirituais e físicas. C. O rosário e a cura das relações familiares. O rosário não é apenas uma ferramenta para a cura espiritual e física pessoal, mas também para a cura das relações familiares. O Papa Leão XIII falava sobre como o rosário pode restaurar a harmonia nas famílias, trazendo paz e reconciliação, especialmente em momentos de conflito ou desentendimentos. A oração do rosário une os corações da família em torno de uma intenção comum e os aproxima de Deus e de Maria. Ao rezar juntos em família, podemos curar feridas emocionais que possam ter surgido devido a mal-entendidos, ressentimentos ou brigas. O rosário, quando rezado com sinceridade, cria um espaço de cura emocional e espiritual, permitindo que as famílias se reconciliem, se fortaleçam na fé e no amor. Nossa Senhora, como mãe de todos, cuida de cada membro da família e oferece sua intercessão para que a paz seja restaurada. O rosário, como caminho de santificação e cura interior. Finalmente, o rosário é um caminho de santificação, levando-nos a uma vida mais santa e plena. O Papa Leão XIII nos ensina que, ao rezar o rosário, estamos não apenas pedindo por nossas necessidades, mas também nos oferecendo a Deus como instrumentos de sua vontade.
O rosário nos ajuda a curar nossas feridas interiores e a buscar uma vida mais conforme o coração de Cristo. Ao contemplarmos os mistérios da vida de Cristo e Maria, somos chamados a seguir suas virtudes. A humildade, a paciência, o perdão e a fé. O rosário, assim, se torna uma jornada de cura interior e de crescimento espiritual, ajudando-nos a nos tornar mais parecidos com Cristo em nossa vida diária. O Papa Leão XIII, em sua sabedoria pastoral, enfatizou a grande capacidade de transformação do rosário. Ao longo dos séculos, muitos testemunhos de fé e conversão revelam como o rosário tem sido fundamental para a renovação espiritual e a conversão de almas. A oração constante e a meditação profunda nos mistérios não apenas ajudam a fortalecer a nossa fé, mas também têm o poder de nos converter para Deus e transformar nossa vida de maneira radical. E o rosário como caminho de conversão pessoal, a oração do rosário, não é apenas um meio de pedir por bênçãos ou de interceder pelos outros. Ela é também um caminho de conversão pessoal. Cada oração, cada mistério, tem o poder de nos levar a refletir sobre nossa vida e nossas atitudes, convidando-nos a mudar e a crescer espiritualmente. O Papa Leão XIII ensinava que, ao rezarmos o rosário, somos convidados a fazer uma verdadeira conversão de coração, permitindo que a graça de Deus transforme nossas falhas e nos leve a uma vida mais santificada. Ao meditarmos sobre a vida de Cristo, que nos ensina a viver em humildade, amor e obediência à vontade de Deus, somos chamados a mudar nosso comportamento e nossos hábitos. O rosário nos lembra de que nossa vida não deve ser focada em nós mesmos, mas em Deus e no próximo. Cada oração do rosário, cada contemplação dos mistérios é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e pedir sua ajuda para crescer na fé e no amor. O rosário como meio de arrependimento e purificação. A purificação espiritual é outro aspecto importante da oração do rosário. Ao refletirmos sobre os mistérios dolorosos, como a paixão de Cristo e o sacrifício na cruz, somos levados a reconhecer o preço do pecado e a necessidade de arrependimento. Papa Leão XIII destacava que o rosário não é apenas uma oração de louvor, mas também uma oração de arrependimento, onde pedimos perdão pelos nossos pecados e nos comprometemos a viver de maneira mais fiel a Deus. Cada conta do rosário, ao ser rezada com devoção e reflexão, nos ajuda a purificar nossa alma. O ato de pedir perdão e buscar a reconciliação com Deus através do rosário nos proporciona uma renovação espiritual, permitindo-nos recomeçar em nossa caminhada de fé, mais perto de Deus e mais longe do pecado. O rosário como escola de virtude cristã. Ao rezar o rosário, não apenas pedimos por nossa própria conversão, mas também nos tornamos mais conscientes das virtudes que Cristo e Maria exemplificam. O Papa Leão XIII via o rosário como uma verdadeira escola de virtudes cristãs, onde cada mistério nos ensina a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Ao meditar sobre os mistérios luminosos, por exemplo, somos convidados a seguir o exemplo de Cristo em seu batismo, onde ele se submete à vontade do Pai, e nas bodas de Caná, onde Maria nos ensina a confiar em seu Filho. Os mistérios gloriosos nos mostram a glória da ressurreição e a vitória sobre o mal, nos ensinando a viver com esperança e a olhar para o futuro com fé.
O rosário é uma jornada de aprendizado espiritual, onde as virtudes de Cristo e Maria se tornam modelos para a nossa própria vida. A oração nos inspira a sermos mais pacientes, misericordiosos, humildes e, acima de tudo, me fiei. Sim, o rosário como catalisador de renovação na vida familiar. O Papa Leão XIII acreditava profundamente no poder do rosário para renovar as famílias em tempos de dificuldades familiares, desentendimentos ou crises espirituais. O rosário tem o poder de trazer cura e reconciliação ao rezarmos juntos como família. O rosário nos ajuda a reconstruir os laços familiares em torno de Cristo e Maria, fortalecendo a unidade e a paz no lar. A oração em família, especialmente o rosário, cria um ambiente sagrado de amor e perdão, onde todos os membros se unem em oração e reflexão. O Papa Leão XIII destacava que o rosário, quando rezado com sinceridade, pode ajudar a superar desentendimentos e a restaurar a paz e a harmonia nas casas. Ao focar em Cristo e em Maria, a família é chamada a viver com mais amor e compaixão, refletindo a união e a paz que Cristo trouxe ao mundo. O rosário e a conversão do mundo. O rosário não é apenas uma oração para a conversão pessoal ou familiar, mas também uma oração poderosa para a conversão do mundo. Papa Leão XIII acreditava que, ao rezar o rosário, estávamos não apenas buscando a transformação de nossas próprias vidas, mas também intercedendo pelo bem do mundo, principalmente em tempos de crise espiritual e social. Cada oração do rosário é uma oração pela paz, pela justiça e pela salvação das almas. O Papa Leão XIII via o rosário como uma ferramenta de intercessão global, ajudando a curar as divisões e a trazer a paz para o mundo em tempos de guerra, violência ou injustiça. O rosário oferece uma fonte de esperança e restauração espiritual, não só para as nossas vidas, mas para a humanidade como um todo. O rosário como fonte de esperança e fé renovada. A oração do rosário é, acima de tudo, uma fonte de esperança. Quando nos sentimos desanimados ou perdidos, o rosário nos lembra da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. A ressurreição de Cristo, representada nos mistérios gloriosos, nos dá a certeza de que não importa o quão grande seja a escuridão, a luz de Cristo sempre prevalecerá. O rosário nos fortalece na fé e nos chama a viver com esperança em todas as situações da vida, em tempos de dificuldades. Quando tudo parece perdido, o rosário nos lembra de que a vitória final pertence a Cristo e que, através de sua intercessão, podemos vencer todas as adversidades. O rosário não é apenas uma oração pessoal, mas também uma arma espiritual coletiva que tem o poder de transformar as dificuldades que enfrentamos, seja em nossa vida individual ou no contexto mais amplo da sociedade. O Papa Leão XIII sempre ressaltou a importância do rosário não apenas para a oração pessoal, mas também como uma maneira de interceder pelo bem-estar de nossas comunidades e pela paz no mundo. Em tempos de crise, tanto pessoais quanto globais, o rosário oferece um refúgio de graça e um meio de encontrar forças para enfrentar os desafios, e o rosário como refúgio durante tempos de crise pessoal. Todos nós enfrentamos momentos de dificuldade pessoal. Pode ser uma doença, a perda de um ente querido, dificuldades financeiras ou até crises de fé. O Papa Leão XIII nos ensinava
que o rosário é uma maneira de nos refugiarmos no coração de Maria e nossa intercessora diante de Deus. Ao rezar, encontramos paz interior e a força para enfrentar os momentos de tribulação com coragem e esperança. Quando estamos em crise, muitas vezes nos sentimos sozinhos, ou como se não houvesse saída. O rosário nos lembra que não estamos sozinhos. Maria, nossa Mãe Celestial, está conosco. E ao rezar o rosário, nos unimos a ela, que intercede por nós. Ela nos acolhe em seus braços maternos e nos leva até o Filho, oferecendo-nos força, consolo e a certeza de que, com a graça de Deus, superaremos qualquer dificuldade. O rosário como fonte de esperança em tempos de perseguição religiosa, como em várias épocas da história da igreja, o rosário tem sido uma ferramenta de resistência espiritual. O Papa Leão XIII frequentemente se referia ao rosário como um escudo contra a opressão e a violência, especialmente em contextos onde a fé era ameaçada ou os fiéis eram perseguidos. O rosário, quando rezado com confiança, oferece proteção divina, afastando as forças do mal e garantindo que, mesmo em tempos de adversidade, a fé permanece inabalável. Muitas vezes, os católicos, ao longo da história, se viram obrigados a lutar pela sua fé em circunstâncias desafiadoras, e o rosário foi um dos meios mais eficazes para manter a esperança viva. O simples ato de rezar, mesmo sob pressão, fortalece o espírito, trazendo um senso de união com Deus e com os irmãos na fé. Papa Leão XIII acreditava que, ao rezar o rosário, especialmente em tempos difíceis, podemos sentir o poder de Deus nos sustentando e nos guiando. O rosário e a paz mundial. O Papa Leão XIII também destacou o poder do rosário para interceder pela paz mundial, especialmente em tempos de guerra e conflito. Ele via a oração do rosário como uma ferramenta poderosa de intercessão pela paz. Ao rezarmos, pedimos a Maria que interceda diante de Deus para trazer cura, reconciliação e unidade entre as nações durante períodos de guerra, como as duas guerras mundiais. A Igreja fez um chamado especial para que os fiéis rezassem o rosário a fim de que a paz fosse restaurada nas regiões devastadas pelo conflito. Em Fátima, a Virgem Maria pediu insistentemente que os fiéis rezassem o rosário, prometendo que a paz seria concedida ao mundo. Isso reforça a ideia de que, ao rezarmos o rosário com fé e fervor, podemos mover o coração de Deus e interceder pela paz, não só em nossas vidas, mas em todo o mundo. O rosário nos ensina que, quando a violência parece dominar, o poder da oração e da paz divina pode prevalecer. Rezar o rosário pela paz no mundo é um ato de esperança ativa, onde confiamos em Deus para superar as divisões e curar as feridas da humanidade. Sim, o rosário como meio de superação de divisões e conflitos, além de ser uma oração pela paz mundial, o rosário também pode ajudar a curar as divisões dentro de nossas próprias vidas, como em nossas famílias, comunidades e até dentro de nossas próprias almas. O Papa Leão XIII acreditava que o rosário era uma forma de unir corações e restaurar a harmonia. Quando rezamos o rosário, não apenas intercedemos pelos outros, mas também nos oferecemos a Deus, permitindo que a paz de Cristo entre em nossos corações e nos conduza à reconciliação e unidade
Em muitas famílias, o rosário tem sido um meio de resolver desentendimentos e trazer a paz onde há rancor ou animosidade. Quando as famílias se unem para rezar, elas não apenas oram juntas, mas também se unem espiritualmente, superando as barreiras que possam existir entre elas. O rosário tem o poder de curar as feridas do coração e de restaurar as relações quebradas, seja entre pais e filhos, entre amigos ou entre irmãos em Cristo. O rosário como catalisador de transformação pessoal e social. O rosário também atua como um catalisador de transformação pessoal e social. Ao meditar profundamente nos mistérios da vida de Cristo e de Maria, somos desafiados a viver de maneira mais compassiva, generosa e justa. O Papa Leão XIII acreditava que, ao rezar o rosário, não apenas nos tornamos mais santos, mas também somos chamados a ser agentes de transformação no mundo. Cada vez que rezamos o rosário, somos chamados a refletir sobre os mistérios da redenção, reconciliação e salvação. Esses mistérios nos convidam a agir em conformidade com a vontade de Deus, buscando justiça e paz em nossas comunidades e em nossa sociedade. O rosário, portanto, não é apenas uma oração de devoção, mas um caminho para a ação cristã, onde, ao vivermos os ensinamentos de Cristo, contribuímos para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Leu o rosário como caminho de esperança e força nas adversidades. Por fim, o rosário nos ensina a viver com esperança em qualquer circunstância. O Papa Leão XIII nos exortou a nunca perdermos a esperança, mesmo quando enfrentamos as dificuldades da vida. Quando rezamos o rosário, somos constantemente lembrados de que Cristo venceu a morte e que Maria, nossa Mãe Celestial, está ao nosso lado em todos os momentos. O rosário nos oferece a certeza de que a vitória final é de Deus e que, em qualquer situação de dificuldade, podemos confiar que Ele está conosco, sustentando-nos e nos guiando. Rezar o rosário é, portanto, um ato de confiança em Deus, onde entregamos nossas preocupações, nossos desafios e nossos medos, sabendo que, com a intercessão de Maria, podemos superar qualquer adversidade. A oração do rosário nos lembra que, apesar das tribulações, a paz e a vitória em Cristo são possíveis. Em sua última reflexão sobre o rosário, o Papa Leão XIII sublinhou que essa oração não apenas fortalece a fé, mas também é um caminho de santificação. Ele nos convidava a viver o rosário não apenas como uma prática de devoção diária, mas como um instrumento de transformação contínua, que nos acompanha durante toda a nossa jornada espiritual até o fim da vida. A oração constante do rosário nos guia para uma fidelidade inabalável a Deus e Maria, proporcionando a força necessária para enfrentar os desafios da vida e perseverar até o fim. E o rosário como caminho para a santidade diária. O Papa Leão XIII via o rosário como um meio de santificação diária, um passo contínuo em direção à perfeição cristã. Ao longo das nossas vidas, estamos todos em uma jornada para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, e o rosário serve como um instrumento de purificação e transformação. Cada oração que rezamos, cada mistério que contemplamos, nos aproxima de Deus e nos leva mais perto de uma vida de santidade. A cada Ave Maria, somos chamados a refletir sobre como podemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e de Maria.
O rosário nos ajuda a reconhecer nossos erros e nossas fraquezas, oferecendo-nos a oportunidade de recomeçar e crescer espiritualmente. O Papa Leão XIII nos lembrava que não há crescimento espiritual sem esforço contínuo e sem ajuda constante de Deus. O rosário nos ensina a ter paciência, perseverança e humildade ao buscar a santificação pessoal. O rosário como meio de fidelidade e perseverança na fé ao longo da vida. Enfrentamos provocações e desafios que podem colocar em dúvida a nossa fé. O Papa Leão XIII nos lembrava que o rosário é uma oração que nos mantém firmes e fiéis, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele via o rosário como um escudo espiritual que nos protege contra as tentações e nos ajuda a manter a fé inabalável, mesmo em meio às tribulações. Quando rezamos o rosário, nos unimos a Maria, a mãe que perseverou até o fim. Ela nos dá o exemplo de como ser fiéis a Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras, como quando ela esteve ao lado de Cristo na cruz. Ao meditar sobre esse exemplo de fé e perseverança, somos incentivados a seguir o caminho de Cristo até o fim, confiando em sua misericórdia e graça. O rosário como preparação para a morte e a vida eterna. O Papa Leão XIII também viu o rosário como uma forma de preparação para a morte. Ele nos ensinava que, ao rezarmos o rosário regularmente, estamos não apenas caminhando para a santificação, mas também preparando nossos corações para a vida eterna. O rosário é um lembrete constante de que a nossa verdadeira pátria não é aqui, mas no céu, onde estaremos para sempre com Deus. Ao meditar sobre os mistérios gloriosos, como a ressurreição e a ascensão de Cristo, somos lembrados da promessa de vida eterna. O rosário nos ajuda a manter os olhos fixos no céu, não nos deixando prender pelas distrações e dificuldades da vida terrena. O Papa Leão XIII enfatizava que, ao rezar o rosário, estamos nos preparando espiritualmente para a morte, confiando que nossa Mãe Maria estará conosco na hora da nossa partida, guiando-nos até o seio de Deus. Sim, o rosário como testemunho de fé e esperança para os outros. O Papa Leão XIII também via o rosário como uma forma de testemunho cristão. Ao rezarmos o rosário, não estamos apenas buscando santificação pessoal, mas também somos chamados a ser testemunhas de nossa fé para o mundo. Quando rezamos com fervor e amor, mostramos aos outros que a oração é essencial para a nossa vida espiritual e que a fé em Deus nos dá a força para enfrentar tudo que a vida nos traz. O rosário é uma ferramenta de evangelização poderosa. Ao compartilharmos o rosário com nossos amigos e familiares, convidamos outros a se unirem a nós em oração e a experimentar as bênçãos espirituais que ele oferece. O Papa Leão XIII nos exortava a sermos luz para o mundo, e o rosário, como uma prática de oração, nos ajuda a cumprir essa missão. Cada oração que rezamos é uma maneira de testemunhar a nossa fé e de convidar os outros a descobrir o poder transformador da oração. O rosário como comunhão com Maria e Cristo. Por fim, o Papa Leão XIII lembrava que o rosário nos permite viver em comunhão com Maria e Cristo. Cada vez que rezamos o rosário, não apenas recitamos palavras, mas nos unimos a Cristo e Maria, participando de sua vida, seu sofrimento, sua glória. O rosário é uma oração de intimidade e união com o divino que nos coloca no coração da família de Deus.
Ao meditarmos sobre os mistérios da vida de Cristo e Maria, somos chamados a entrar mais profundamente na vida espiritual. O Papa Leão XIII via o rosário como um caminho de união com o coração de Cristo, que nos leva a experimentar a profundidade de seu amor e a realidade de sua salvação. O rosário é, portanto, muito mais do que uma oração diária, é uma verdadeira jornada de fé. Santificação e união com Deus e com a sua mãe Maria. Ao rezá-lo, não apenas crescemos espiritualmente, mas também nos preparamos para viver a vida eterna, mantendo a esperança e a fé firmes até o último dia.